Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria de posição, agora a aula 16, transformações geométricas elementares. Vamos agora para a segunda simetria, simetria de reflexão. Vamos definir essa simetria e vamos organizar aí os eixos de simetria para polígonos regulares e alguns polígonos não regulares. Temos que fazer uma comparação entre a simetria de rotação com a simetria de reflexão. Na simetria de rotação, a gente preocupa com o eixo, obviamente, mas mais do que com o eixo, com o ângulo, para tornar a figura invariante pela rotação determinado ângulo que vai ser girado no sentido horário ou anti-horário. Então, na rotação, a gente vai preocupar ali com o ângulo. Já na simetria de reflexão, a gente vai preocupar com o eixo de simetria para verificar a reflexão de um objeto. Essas imagens elas serão sobrepostas e elas manterão o mesmo padrão, ou seja, manterão a mesma distância, o mesmo ângulo. É uma imagem perfeita do objeto. Então vamos à ideia dessa simetria de reflexão. A reflexão ocorre através de uma reta ou de um ponto. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Como exemplo, temos uma forma refletida no espelho. Então veja aqui a letra F. Vamos pensar então nesse eixo, que vai ser para a gente o espelho. Veja só, se a gente marca um ponto aqui, esse ponto está à mesma distância do eixo do que o ponto que é a sua reflexão. Essa será a ideia da reflexão. Por exemplo, este ponto aqui ele está à mesma distância do eixo do que o ponto que é refletido. Então, não vamos preocupar mais com o ângulo, e sim com as distâncias entre cada ponto e o eixo. Elas têm que ser iguais. Novamente aqui um outro exemplo, tem aqui o eixo de referência. Por exemplo, este ponto aqui, ele está à mesma distância deste aqui, ao eixo. Então, existe aqui uma simetria de reflexão. Ok? Muito bem. Aqui alguns exemplos, desenhos de simetria. Veja, no quadro quadriculado, a gente percebe facilmente essa ideia. Por exemplo, esse ponto ele está 1, 2, 3 partes do quadradinho aqui. E a sua imagem também será a 1, 2 e 3. Então, aqui é uma imagem perfeita desse objeto ou vice-versa. Vai depender de qual que a gente está pensando em ser o objeto. Mas esse não é o nosso objetivo, já que essa parte é uma parte mais física. Temos aqui o eixo como espelho de referência, aqui o eixo na horizontal, aqui um eixo na vertical. Note a relação entre as duas imagens, exatamente a mesma. E aqui nós temos um eixo de simetria sendo na inclinada, ou seja, na diagonal. Note que as distâncias são preservadas. São exemplos, então, de reflexões, né, em eixos diferentes. Eixo vertical, horizontal ou na diagonal. Muito bem. Vamos entender a reflexão através de um ponto. Vamos pensar qual é a reflexão do ponto A em relação ao ponto O. Então, é medida a distância de A até O, e aí a gente, na mesma reta suporte, essa distância tem que ser a mesma. Aqui eu vou chamar de ponto A'. Então, temos aqui a reflexão do ponto A em relação ao ponto O. Outro exemplo, veja, nós temos o ponto O, que era a reflexão da letra F em relação ao ponto O. Então, essa medida ela tem que estar à mesma distância, então ela vai ser aqui. Agora, veja, nós pensaremos agora nesse ponto, tá? A mesma distância, então ela vai acontecer aqui. Com isso, a gente pegar vários pontos, veja, se eu pego este ponto, ele tem que estar à mesma distância do ponto O. A mesma distância do ponto O aqui. Basta fazer a medida com a reta suporte. Então, estou fazendo aqui uma reta suporte, imaginando esses pontos. Este outro ponto, por exemplo, ele vai estar nessa posição aqui. Veja, vamos formar mais o último ponto. Este ponto ele vai estar aqui, já que a distância é a mesma. Então, a construção da minha imagem
são os pontos que vão ser o encontro na formação. Então, preservando sempre a distância, ok? Muito bem, agora a gente vai para a parte que mais nos interessa. É a parte de identificação da quantidade de eixos de determinadas figuras geométricas. No caso do triângulo escaleno, por reflexão, nós podemos cortar qualquer que seja aqui eixos, eu não vou ter figuras simétricas. Então, para o triângulo escaleno, 0 eixo de simetria. Já para o triângulo isósceles, eu vou ter exatamente um eixo de simetria. Veja, esse será o eixo. A parte da direita vai ser exatamente igual à parte da esquerda, preservando a distância. Por exemplo, esse ponto está a mesma distância aqui. Cuidado, para a simetria de rotação ele não tem. Ele não tem aqui porque o giro que tem que ser dado para voltar à mesma figura é 360 graus. Então, não tem simetria por rotação. Agora, por reflexão, o triângulo isósceles tem. Ele vai ter um eixo de simetria, ok? Agora as figuras geométricas são polígonos regulares. Triângulo equilátero. Se eu tenho 3 vértices, cada eixo de simetria sai de um vértice e vai até um ponto que é o ponto médio do outro segmento, que é o lado oposto a ele. Sempre vai ser dessa forma. Por isso, vamos melhorar ali o desenho do eixo. Sempre eu vou ter, quando o polígono tiver quantidade de lado ímpar, no caso o triângulo, 3 lados. Se eu tenho 3 lados, eu vou ter 3 vértices e 3 eixos de simetria. Sempre de um vértice até a metade do ponto ali que liga esses dois pontos, que é o lado oposto a esse vértice. Então, 3 eixos de simetria. Quando eu corto o triângulo com um determinado eixo de simetria, a parte, por exemplo, de cima será igual à parte de baixo. Se eu corto por esse eixo, a parte do lado direito é exatamente igual ao do lado esquerdo. Portanto, 3 eixos de simetria. Repetindo, escaleno, nenhum eixo de simetria, isósceles, um único eixo de simetria, triângulo equilátero, 3 eixos de simetria. Muito bem. Agora para figuras que têm 4 lados, quadriláteros. O quadrado vai ter 4 eixos de simetria. Veja, nós podemos pensar de um vértice a outro, oposto a ele, vai ter um eixo. Desse outro vértice também, vejam que a parte do lado de baixo vai ser exatamente igual ao lado de cima. Mas existem outros 2 eixos que não passam pelo vértice. A parte da direita vai ser igual à parte da esquerda, se a gente cortar aqui. Existe esse eixo horizontal, que a parte de cima será também igual à parte de baixo. Então, o quadrado, como tem 4 lados, é um polígono regular, teremos 4 eixos de simetria. Já o retângulo temos que ter muito cuidado, porque esse eu vejo que a parte do lado direito é exatamente igual ao do lado esquerdo. Esse eixo, a parte de cima fica exatamente igual à parte de baixo. Se aqui for, por exemplo, um espelho, esse ponto está à mesma distância do eixo do que esse. Muitos poderiam pensar neste eixo aqui. Não só este, como esse, a diagonal. Não é eixo de simetria em relação à reflexão. Cuidado. Por quê? Por que esse não é o eixo? Veja só. Por exemplo, se eu tenho esse ponto aqui, ele está a essa distância, sempre formando 90 graus. Então eu tenho que buscar lá com a mesma distância. Esse ponto ele não existe. Então não existe aqui um eixo de simetria no caso da reflexão. Agora, esse vai ser um eixo para a rotação. Se eu giro 180 graus, eu vou ter a mesma situação. Então esse eixo vai ser um eixo para a rotação, mas para a reflexão ele não é contabilizado um eixo, porque para a reflexão nós precisamos identificar as reflexões das imagens, e nesse caso não é obedecida. Então nesse sentido temos apenas 2 eixos de simetria. Isso também vai acontecer com o losango. Veja, eu tenho aqui esse eixo, a parte da direita é exatamente igual à parte da esquerda. E aqui, se eu cortar o eixo horizontal, a parte de cima, por reflexão,
é exatamente igual à parte de baixo, 2 eixos de simetria. Ainda com as figuras com 4 lados, o paralelogramo. Nós não temos eixo de simetria para o paralelogramo. Se eu corto, por exemplo, aqui, você vai pensar, mas essa parte é igual a esta. Cuidado! Se eu pego, por exemplo, este ponto aqui, este ponto ele está a uma determinada distância do eixo. Para ter a reflexão, o ponto vai estar aqui. Ó. Então, esse ponto não está aqui, para manter a mesma distância. Então, esse não é um eixo de simetria em relação à reflexão. Da mesma forma, se eu pegar o eixo vertical, horizontal. Já pegamos o. Eu tenho esse ponto aqui, então existe, se ele for simétrico, teria que ter um outro ponto aqui na mesma distância. Esse ponto não existe. Então ele tem 0 eixo de simetria, não tem eixo de simetria. Da mesma forma, para o trapézio escaleno. Veja só, o trapézio escaleno é um trapézio que ele tem os lados não paralelos diferentes. Esse lado, ele é diferente desse. Então, se eu cortar aqui, vocês vão perceber que essa parte é maior do que essa. Esse lado é maior do que esse. Poderia ser, inclusive, menor. Então, não existe eixo de simetria para o trapézio escaleno. Mas para o trapézio isósceles, aí sim, teremos aqui um eixo de simetria. A parte da direita é exatamente igual à parte da esquerda. Ok? Finalizando, então, o trapézio retângulo. Também não tem eixo de simetria. Esses lados não paralelos são bem diferentes. Se eu corto na horizontal vai ser diferente, se eu corto na vertical diferente. Se eu corto aí pelas diagonais também não teremos eixo de simetria. Entraremos agora na continuidade dos polígonos regulares. No caso, o triângulo, veja, o triângulo equilátero. São 3 eixos de simetria, triângulos 3. O quadrado, 4 eixos de simetria. A sequência vai acontecer com o pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular e assim sucessivamente. Veja, pentágono regular, número de lados é ímpar. Se é ímpar, eu vou pegar sempre os vértices 1, 2, 3, 4, 5. Em cada vértice, ele vai pegar a metade ali do lado oposto. Então, um eixo de simetria, 2 eixos de simetria, 3 eixos de simetria, acompanhando aqui os vértices, 4 eixos de simetria e finalmente esse 5 eixos de simetria. Aqui volta ao normal. Então, 5 eixos de simetria porque é um pentágono, tem 5 lados. Tranquilo? Da mesma forma agora o hexágono. Mas o que vai acontecer no hexágono de diferente do pentágono? Agora é par. E quando é par, eu pego, por exemplo, os vértices, tudo bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que quando a gente traça um primeiro eixo de simetria, eu já pego 2 vértices. Então, 1, 2, 3. Então, por enquanto, com os vértices acabou. São 3. Só que a gente agora tem que fazer o seguinte, pegar na metade de cada aresta. Aí mais 3. Então, 1, seguindo aqui, mais 1, 2, e mais 1 aqui, 3. Então, são 6 porque é hexágono. Mas 3 eixos ligam os vértices. E os outros 3 vão ligar as medianas, no caso aqui. São, na verdade, mediatrizes desses segmentos. Mas eu pego aqui o ponto que é a metade do lado e traço até o outro que é o oposto. Vamos encontrar 6 eixos de simetria. Ok? E aí a ideia vai ser bem parecida para os outros polígonos. Para heptágono regular, são 7, então é ímpar. Então em cada vértice
eu ligo a metade do lado que está oposto a esse vértice. Então, veja, 1, venho aqui, 2, depois esse vértice, 3, esse vértice, 4, sempre pegando a metade do lado oposto, então já foram 4, pulo para esse, daqui para lá, 5, depois aqui, 6 e finalmente este 7, porque aquele outro a gente já contabilizou. E aí a gente já contou 7 sempre de um vértice até pegando a metade do lado oposto, ok? 7 eixos de simetria. Se eu corto, por exemplo, aqui, a parte do lado direito é exatamente igual à do lado esquerdo. Quando eu faço assim, a mesma coisa. São todos simétricos por reflexão. Para o octógono, 8 lados, então a diferença vai ser que cada vértice vai ligar ao vértice que está oposto a ele. Então, 1 para esse vértice. 2, então nós vamos obter 4, porque cada vértice aqui ligando 2 vértices eu conto como sendo um eixo. Então 2 já foram. 3, sempre pegando os vértices. 4. Quando eu venho para cá, ele já foi contabilizado aqui, quando eu iniciei nesse vértice. Então são 4, pegando os vértices. Agora, pegando as metades dos lados, ó, eu tenho mais 6. Então, veja, desculpa, mais 4. Eu tenho 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4. Finalizou. Agora eu vou pegar mais 4 pegando esses pontos médios. 1, 2, 3, 4. Por isso, com 8 lados, 8 eixos de simetria. Lembrando que tem que ser polígonos regulares. Tranquilo? A gente podia estender para o octógono, desculpa, para eneágono, decágono, enfim. Agora a gente vai finalizar para polígono regular de n lados e para circunferência. Vai depender desse n. Se esse n for um número ímpar, a gente viu que para n ímpar, a gente, por exemplo, pega um vértice e quando a gente pega lá o oposto a ele, a gente vai pegar na metade certinho. Na metade do lado que está oposto a ele. Então a gente vai contabilizar aqui n, porque são n vértices. Então, por exemplo, este, ele vai pegar na metade desse lado. Aqui está o centro. Então eu vou ter n eixos de simetria se n for ímpar. E se n for par? Então, se n for par, eu vou apagar aqui para a gente entender a ideia, vai ser também n eixos de simetria, porque se n for par, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse vértice ao oposto dele, então aí eu vou pegar metade de n. Então, para n par, eu vou ter n sobre 2 que liga um vértice a outro. Mas eu vou ter também mais n, pegando aqui, não ficou muito certinho, mas pegando a metade desse lado e a metade deste lado, obviamente aqui é uma representação visual de n lados, a gente vai ter n sobre 2. Então, eu vou ter n sobre 2 que pega nos vértices, mais n sobre 2 que pega as metades de cada lado. Por isso que dá n também. São n eixos de simetria para polígonos regulares de n lados. Então fica fácil perceber. Triângulo, 3 eixos, triângulo equilátero, 3 eixos de simetria. Quadrado, 4 eixos de simetria. Pentágono regular, 5 eixos de simetria. Hexágono regular, 6. Se eu falo para vocês um polígono de 15 lados, 15 eixos de simetria. Só que polígonos regulares. Se não for regular, nem tem eixo de simetria. A gente percebeu aí quando passa, obviamente, de um determinado número de lados. Para finalizar, vamos identificar a circunferência. Circunferência, o dado curioso é que qualquer ponto que eu pegue aqui, eu vou ter um eixo de simetria. Vai sempre passar aqui pelo centro e aí vai ser o raio. Então eu vou ter aqui infinitos eixos de simetria. Mas, professor, dá para contar? Não dá, porque, na verdade,
nós temos aqui um pontinho do lado desse aqui, por mais fino que ele seja, eu vou ter. Então, eu consigo colocar dentro de uma circunferência infinitos pontos. Se são infinitos pontos, eu vou ter infinitos eixos de simetria. Mas esse tipo de situação nem é muito cobrado em provas. Os mais cobrados são as figuras polígonos regulares, triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular. Essas são as figuras mais cobradas em provas de concurso, do Enem, enfim. Ok? E vestibular também. Com isso a gente finaliza essa parte teórica de simetria por reflexão. No próximo encontro faremos exercícios sobre esse tema. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.